Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou muito bem, graças a Deus. Bom, GP do Japão realizado, né? Foi a quarta etapa de 2024, né? Mais uma vitória de Max Verstappen, com dobradinha da Red Bull, com Sérgio Pérez em segundo, né, pessoal? Bom, na minha opinião, uma corrida... Assim, cara, é difícil falar assim do nível dessas corridas, né? Não dá pra gente... eu já desisti de colocar fé de que a gente vai ter uma corridaça, né? A gente espera, no mínimo, uma corrida decente, né? Bom, a corrida já começou já com o Daniel Ricciardo, meu Deus, se estupiando, né? Cara, sobre esse acidente, né, que teve logo na largada, né? O Daniel Ricciardo, ele não viu o Alexander Albon, né, na segunda curva do circuito. E aí ele tentou ir por fora, né? Ele vendo o Lance Stroll no seu lado esquerdo, e ele não viu o Alexander Albon na direita. Se a gente parar para pensar um pouco, o Alexander Albon ali ele ia ganhar o quê? Estando ali também, né? Mas eu acho que a culpa principal para mim é do Ricciardo. Acho que ele deveria ter olhado, acho que ele deveria estar no ponto cego. Eu acho assim que é muita coisa para olhar, né? Mas isso não isenta o Ricciardo nessa situação, né? Para mim é um incidente de corrida, claro, mas se há um culpado nessa situação toda, é o Daniel Ricciardo, tá, pessoal? E aí o Alexander Albon abandonou e o Daniel Ricciardo abandonou, teve bandeira vermelha. Muitas equipes mantiveram seus pneus, tá? Confesso que não entendi porque de algumas equipes com pneus macios, tipo, no retorno, né, da corrida, alguns carros tiveram pneus macios, e eu não entendi até agora o porquê que esses caras, logo em seguida que retomou a corrida, eles tiveram de parar, né? Eu não entendi, né, por que essa turminha teve de parar, mas enfim, né, até que teve alguns benefícios e tudo, né, mas enfim. Bom, outro detalhe da corrida também, que nisso tudo, Charles Leclerc, que fez uma tentativa de uma parada também, né? Enquanto todo mundo basicamente começou a corrida, todo mundo começou de médios, e quando saiu dos boxes foram para médios novamente. E no caso do Leclerc, não. No caso do Leclerc, ele preferiu fazer só uma parada, né? O Leclerc fez só que fez isso, uma estratégia muito arriscada, claro. E aí ele parou na metade da corrida, tá? Na metade da corrida, para mim é um ritmozaço de corrida dele. E aí foi sendo até passado aos poucos e tudo, e acabou finalizando em quarto lugar, né? Nos resultados, assim, que eu vi realmente de impressionante, mesmo, foram somente esses detalhes, né? Agora eu vou falar claramente das equipes, né? Não vou falar assim por ordem de pontuação, até porque eu errei nesse lance no GP da Austrália, né? No que eu fiz do GP da Austrália, eu fui muito falando dos pontos e tudo, e acabei me bagunçando um pouco, né? Porque eu acabei falando dos pontos dos pilotos antes, da punição do Alonso, né? Então, enfim, né? Vamos falar aqui de equipe por equipe e falar o que eu penso de cada dupla e o que aconteceu e tudo mais, tá, pessoal? Bom, mas no mais é isso aí, tá? O resumo da corrida basicamente é esse, tá? Não vi nada demais assim a mais a se acrescentar, né? Que não seja mencionado em cada opinião de cada equipe, né? Eu vou começar falando aqui, pessoal, da Alpine, né? Bom, a Alpine, ela conseguiu o Pierre Gasly, né, que acabou ficando em 17º na classificação, e finalizou a corrida em 16º, e o Esteban Ocon, né, que se classificou em 15º, né, algo até heróico, né? Toda vez, inclusive, que o Ocon se classifica,
para fora do Q1 e vai para o Q2 ele comemora como se fosse uma vitória, né? Porque infelizmente esta é a realidade desse carro. Então, assim, né, ambos terminaram a corrida em 15º e 16º lugar, né, pessoal? Inclusive os dois tiveram um toque ali no início da corrida, né, na retomada, na segunda largada, né, após a bandeira vermelha, os dois tiveram toques. Se eu não estou enganado, tiveram 2 toques, né, um de cada lado, né. Cara, assim, eu penso assim, a equipe já tá uma bosta, a equipe como um todo já é uma bosta e tudo. Eu sempre falo aqui, né, nos vídeos aqui, que o que salva a Alpine é os pilotos, mas às vezes acho que os dois têm um momento, assim, de um tique, em que eles esquecem da tralha que eles estão andando e começam a andar como 2 gladiadores, querendo um se impor diante do outro, né? Então, assim, acho que no momento da Alpine não é necessário esse tipo de coisa, né? Acho que no momento, assim, a Alpine busca simplesmente melhorar essa tralha que eles andam, né, do que ficar tendo de ver dois pilotinhos que querem ficar disputando 15º e 16º, né? Então não vejo o menor nexo assim, nesse toque dos dois. Deveriam ter tido mais cautela nisso aí poderia muito bem fazer um dos dois abandonar ou coisa do tipo. Então, poxa, é foda, né? Pelo amor de Deus. Bom, o próximo aqui que eu vou falar é a Williams, tá? Bom, a Williams é o seguinte, né? Cara, é o seguinte, eu defendi o Sargent aqui no GP da Austrália, falei que o que aconteceu com ele foi sujeira, falei que definitivamente é uma coisa injusta para ele e tudo, e que isso aí colocaria a ele uma responsabilidade a mais, uma pressão a mais, e mostrava, escancarava ao mundo da sua incompetência ao guiar este carro da Williams, né? E, cara, aí, assim, a Williams fala pro Sargent assim, Sargent, é o seguinte, não temos um carro reserva aqui, tá? Ou seja, se você quiser deixar de acelerar, se você quiser não precisar colocar o máximo do carro, coisa toda, tudo bem. Se você quiser poupar os seus pneus excessivamente, tudo bem. Se você sequer quiser fazer tempo de classificação, tudo bem. Assim, eu não estou dizendo que eles disseram isso, né? Mas isso tudo fazia mais sentido do que ele fez, né? Que acho que a única coisa que ele foi impedido de fazer, né? Que uma coisa que a Williams deve ter falado para ele assim, ó, não faça isso. E ele foi lá e fez. Que é o quê? Bater a porra do carro no treino livre 1, né? Ou seja, não deu... E isso, cara, não é nem na volta rápida, isso é totalmente na volta, tipo assim, o cara vai lá, faz a volta rápida e tudo, e ele tem uma volta onde ele vai para voltar para os boxes, e ele bate na volta em que ele vai voltar para os boxes. Cara, assim, como eu falei, né, assim, a gente culpa tem gente, tem até análises assim que falam, né, de que quando ele foi virar, parecia que um lado do carro, a roda esquerda do carro da Williams não estava esterçando como se devia. Cara, mas foda-se, é ele quem deixou o carro naquela posição, uma roda na grama e a outra roda no asfalto, não daria outra, e na velocidade que ele estava, não daria outra, numa curva que ele estava também, uma das curvas mais difíceis, até no videogame, todo um monte de gente que joga videogame, joga Fórmula 1, tem pelo menos naquela curva, né? Então, tipo assim, poxa, qual o nexo disso? Se ele tá numa volta que ele vai voltar para os boxes, qual o sentido dele usar um pouco da grama? Sério? Qual o nexo, né? Então, total culpa do Sargent nisso, né? E eu imagino que isso talvez seja, de certa maneira, a mentalidade dele. A mentalidade dele a mentalidade dele tá horrível, né? Tipo assim, ele pensa, olha, a Williams preferiu pegar o meu carro no GP anterior e deu para um piloto que realmente vai fazer alguma coisa, né? Então, né? É complicado isso, né, cara? Nossa, meu Deus, é difícil, né? E aí, na classificação, ele ficou... Cadê aqui, gente? Cadê ele aqui? Bom, bom, na classificação ele acabou ficando em 19º, né? Uma posição muito ruim e tudo. Na corrida até que ele foi bem, né? Na corrida, assim, ele tava até dando até uma nítida impressão de que ele iria até pontuar, né? Mas não pontuou, e ainda por cima, algumas voltas do final, ele ainda me erra
ele ainda me erra uma frenagem ali, passa reto, só que ele consegue voltar, com o carro todo empoeirado, todo sujo, e ainda por cima colocando sujeira na pista, né? O mental do cara, como eu disse, né, cara, assim, o piloto tem que ter uma responsabilidade, assim, para cuidar do mental e tudo. Eu imagino que esses caras devem ter mais cuidado do que eu e tudo, do que eu ou você, telespectador desse vídeo, mas vai ter que colocar algumas horinhas a mais aí pro nosso querido Logan Sargent, porque depois, não sei, pode ser que seja uma sequência de acidentes depois desse lance da Austrália. Talvez o cara vá um questionamento mental, assim, tudo. Nossa, será que eu sou realmente capaz e tudo, né? E assim, os dois momentos em que aconteceu isso, é evidente que é o mental, assim, sabe, do cara, né? E o álbum, né? O álbum, ele também não pôde fazer muita coisa, ele avançou pro Q2, ele avançou e ficou em 14º na classificação, e aí acabou abandonando já na primeira volta, né, com a bobagem que o Daniel Ricciardo fez, né? Assim, eu não isento totalmente o álbum disso, né? Assim, pelo menos na minha visão, claro, posso estar totalmente errado. Lembrando que, né, pessoal, eu sempre falo isso aqui, eu falo tudo na minha opinião, não é nada. A gente vê a corrida, a gente vê análises de pessoas que realmente entendem para a gente chegar a uma determinada conclusão da coisa, né? E assim, na minha visão, claro, humildemente falando, eu acho que o álbum, não sei por que ele tava ali, né? Ele não era um ponto assim para você ultrapassar, mas também não era um ponto assim que ele podia deixar de estar ali. Não, claro que não, ele tem que disputar a posição, né, cara? Então, na primeira volta, primeiras curvas, né? Então, o cara tem que se arriscar mesmo e tudo, mas eu não sei, sinceramente, se ele tinha alguma esperança de ganhar alguma posição onde ele estava, né? Mas tudo bem, né? E com isso a sua corrida foi arruinada e tudo, né? Então é isso aí que aconteceu com a Williams, né? A próxima equipe aqui foi a Sauber, né? O Guan Yu Zhou, ele abandonou com problemas no câmbio, né? Inclusive o Zhou fez algumas paradas e tudo, ninguém entendeu nada. Teve uma hora lá que ele parou por 5 segundos e quando a gente foi ver não era nada demais, coisa do tipo. E aí depois foi concluído que ele deu problema na caixa de câmbio, né? Ele abandonou. E o Bottas, ele terminou a corrida em 14º lugar, né? E mais uma vez a Sauber dando, claro que agora é bem menos, né? Claro, né? Até porque agora eu inclusive descobri, né, de que a Sauber, ela em fazer o carro, eles erraram, né, a porca e tudo, né? Então eu não sei se é o maquinário, né, o maquinário que tira a roda, que estava tendo uma certa diferença e tudo, né? Então assim, eles estão conseguindo arrumar isso aí e tudo, mas pelo que eu ouvi dizeres e tudo, não é o mesmo, né? Então tem que ter uma certa sincronia e tudo, então por isso que deu uma dificultada nas coisas, né? Então, né? Mas independente do que for, foi mais uma vez os pitstops mais demorados, né, de todo o final de semana, mas bem menos do que os GPs de antes, né, pessoal? Bom, e o próximo aqui é a Haas, né? A Haas terminou a corrida em 11º com Nico Hülkenberg e 13º com Kevin Magnussen, né? Assim, a Haas, ela teve até um desempenho até sólido, né? Como se diz, né? Conseguiu até manter um bom ritmo de corrida. Não tinha muito o que esperar de diferente, né? A não ser que acontecesse alguma coisa com as equipes de topo, não tinha a menor chance dessa vez de a Haas pontuar, né? Nem com um, nem com o outro. Mas, mais uma vez, mostrando, né, uma certa solidez, vamos dizer assim, uma certa solidez com relação ao seu ritmo de corrida, né? Mas assim, não tem muito o que acrescentar a Haas, né? Enfim, né? A próxima aqui é a Racing Bulls, né? Racing Bulls, Daniel Ricciardo abandonou, né? E o Yuki Tsunoda, um excelente P10, né? Cara, como eu já falei, cara, assim, eu gosto do Ricciardo, sabe? Não é meu dever, assim, todo, falar, você tem que se aposentar. Eu acho que você falar isso é muito ruim. Pensa, você estiver no seu serviço, você estiver mal e tudo, e alguém tem que falar assim, cara, você tem que se demitir do seu serviço e você não trabalhar em nenhum lugar mais, assim. Então acho que deve ser doloroso, assim, a gente
pedir esse tipo de coisa para ele. Mas, cara, tá complicado, cara. Tá complicado, assim, no quali ele não foi tão mal, né? No quali ele foi 11º e o Tsunoda em 10º, né? Então, assim, e a gente viu eles muito mais próximos esse final de semana, né? E foi por muito pouco que ele saiu que ele saiu do Q2 e tudo, né? Então, na classificação foi elogiável e tudo, né? Talvez se ele não tivesse feito essa cagada, talvez ele até conseguiria uma corrida mais sólida, com resultados mais sólidos e tudo. Mas não dá, né? A gente não pode viver dessas coisas assim pra gente falar, se ele tivesse continuado a corrida e ter terminado em tal lugar. Não dá pra saber, o cara abandonou na primeira volta com um erro dele. Então não dá pra gente tirar uma conclusão sobre isso ou aquilo, entende? Então não dá, né? Mas o Tsunoda em 10º lugar, cara, é muito bom. Em muitos momentos, muitas ultrapassagens bonitas. Assim, eu gostei de verdade da atuação de Tsunoda, cara. Ele tá lidando com essa situação muito bem. Ele é suficiente para ir pra Red Bull? Não, não é. Ele não é suficiente sim para ir pra Red Bull e tudo. A gente vai chegar na Red Bull e tudo. Mas, cara, assim, dá a ele a solidez de pelo menos estar na Fórmula 1, né, por mais tempo, né? Então, meus parabéns pro Tsunoda, 10º lugar aqui, heróico aqui e tudo. Cara, acho que foi 2 vezes, inclusive, em que ele fez ultrapassagens por fora. Sensacional. Eu gosto, assim, desse arrojo do Tsunoda. Eu só não gosto daquela mania, assim, do comportamento, assim, que às vezes ele me demonstra certas vezes, mas no mais, ele é um excelente piloto, assim. Quer dizer, excelente dentro da prateleira que ele é, né? Ele não é da prateleira dos grandes, né? Mas ele de uma prateleira ali que ele participa, ele é um dos melhores dessa prateleirazinha ali, dos bons, dos oks ali, sabe? Então, pra mim, acho que ele tá fazendo uma excelente temporada e tá sendo, no momento, o único cara que tem pontuado pra equipe, né? Inclusive, sobre o Ricardo, né? Claro, né? Os caras pegam mesmo isso, né? As câmeras vão atrás de toda desgraça que é possível, né? Toda desgraça que é possível, toda coisa ruim, né? Tudo as câmeras vão filmar e tudo. E lá, né? O Ricardo lá olhando a corrida e tudo, e logo atrás, pouco atrás dele assim nos boxes, o Liam Lawson, né? Que é o piloto cotado a substituir o Ricardo, né? Inclusive, o Ricardo tinha recebido um ultimato, tá? Ele tinha recebido um ultimato de que se ele não se rendesse bem nas próximas corridas, tchau, obrigado. Então, já começou bem, né? Mas assim, cara, é complicado isso aí, né? Bom, enfim, a próxima aqui é a próxima equipe aqui que eu vou falar aqui é a Mercedes, né? Bom, as Mercedes, né? O Hamilton terminou em 9º e o Russell terminou em 7º, né? Bom, cara, a Mercedes, como se diz, né? O Hamilton largou na frente, é a primeira vez, inclusive, que ele largou à frente na classificação diante do Russell, né? Mas, pra mim, é como se diz, né? Os dois, na minha visão, eles demonstraram que o carro da Mercedes realmente é limitadíssimo, né? Cara, eu não encontro vocabulário assim para dizer o que a Mercedes tem passado. Sério mesmo, assim, hoje eu entendo completamente porque o Hamilton vai sair dessa Mercedes, porque mais uma vez nos treinos livres era algo assim, nossa, será que a Mercedes está de volta e tudo, foi bem e tudo, não sei mais o que. E foi ver na classificação, tudo mal pra caramba, e na corrida não sai do lugar, né, como se diz, né. O Russell terminou à frente, né, basicamente porque, como em todas as vezes em que ele parava uma volta antes. E na Fórmula 1 é o seguinte, se você para antes, você consegue voltar à frente de quem está à sua frente. Então o Hamilton, no primeiro instante, ele estava à frente do Russell, inclusive ele estava até mais lento do que o Russell, né, inclusive. O Hamilton perguntou para a equipe se era para deixar o Russell passar e tudo mais, e a equipe, ele foi lá, deixou sem problema nenhum e tudo, uma atitude até, né, normal assim, do Hamilton, né. E aí o Russell ficou ali na frente, né. E aí ele foi fazendo as paradas, e como ele sempre parava mais cedo, uma volta sempre mais cedo que o Hamilton, uma ou duas voltas, agora não estou bem recordado, ele acabava sempre um pouco mais à frente, né? Porque na Fórmula 1 é o seguinte, quando você para
uma volta antes do seu adversário que você está ali disputando posição, a tendência normal é você voltar à frente, porque você tem mais, porque o piloto que você está disputando posição, que exemplo assim, está na sua frente, ele não trocou o pneu ainda, ele tem um ritmo muito mais lento do que você quando você para e faz a volta, né? Então você acaba ganhando um ritmo maior do que o seu adversário, então você acaba indo mais para frente, né? Então é isso aí, né? A Mercedes não tem muito o que dizer, né? Como eu já disse, né? Elas tentaram a estratégia assim de o Hamilton e o Russell, eles não foram diretamente para os médios, eles foram diretamente para o duro, né? Só que, cara, o carro da Mercedes ele se tornou o novo carro da Ferrari, né? Ele não é um carro econômico com pneus, né? E aí o duro deles durou pouquíssima coisa, assim, para um pneu duro e tudo, né? E tiveram de parar de novo e tudo, e essas paradas a mais aí, que eles pensaram originalmente fazer somente uma parada, mas os pneus do carro da Mercedes já era, e eles acabaram tendo de fazer uma segunda parada, né? Então isso aí foi uma grave consequência, né? Então é isso aí que eu tenho muito o que dizer sobre a Mercedes, né? A próxima aqui é a McLaren, né? O Norris em quinto, e o Piastri em oitavo, né? Na classificação, o Norris, inclusive, foi em P3 e o Piastri em P6, tá? Eu confesso para vocês, sim, que eu fiquei um pouco decepcionado com o Piastri nesse final de semana, tá? Porque eu esperava um pouco mais dele, assim, estivesse um pouco mais próximo do Norris, né? Mas eu diria que é mais mérito do Norris do que demérito do Piastri, né? Mas é isso, né? Acho que o Piastri não tinha muito mais o que fazer, né? O Piastri ele terminou a corrida aqui em P8, né? Ele terminou atrás do Russell e muito provavelmente ele terminaria atrás do Hamilton também, né? Só que o Hamilton estava com um ritmo muito menor e tudo, e acabou não dando muito certo para ele, né? Do Hamilton ultrapassar o Piastri no final, né? Mas enfim. Inclusive, o Russell e o Piastri quase se tocaram. Eu pensei assim, velho, será que o Russell é amaldiçoado com esse lance de última volta? Que não é possível, né? E, inclusive, os dois estão atrás do Alonso, né? O Piastri estava tendo dificuldade de ultrapassar o Alonso foi segurando as botas e tudo, né? Com o carro que tinha e tudo mais. E aí ele não conseguiu ultrapassar o Alonso, mesmo com o DRS e tudo. E o Russell tentando ultrapassar o Piastri e tudo, só que ele não deu certo pro Piastri, né? Até porque deu um pequeno erro ali na última chicane, e aí não deu outra, né? O Russell ultrapassou ele e foi-se embora, né? E o Russell, inclusive, diga-se de passagem, ficou atrás do Alonso, né? Olha só que ironia do destino, né? Igualzinho no GP passado, que teria de ser, né? Inclusive, né? Mas é isso aí, né? Mas voltando sobre as McLarens, um desempenho até bom do Norris, eu acho que fez uma corridaça. A estratégia da McLaren é de parar ele na mesma volta que ele estava de médios e foi com duros, né? Inclusive a McLaren estava sofrendo muito também com o ritmo de corrida nesse final de semana. A McLaren ela relargou, né? Na segunda largada eles largaram de médios e depois eles foram para os duros, né? Diferente de todo mundo ali que tinha ido de médios para médios, né? Todos os outros que tinham parado foram de médios para médios, ou seja, 2 paradas, né? E eles não, eles tentaram fazer só uma mísera parada. Provavelmente o Norris iria fazer a sua parada mais tarde, mas aí quando o Leclerc parou, o Norris também parou, né? Assim que eu não tô lembrando agora se foi assim que o Norris já estava chegando no Leclerc, porque o Leclerc já estava indo só com uma parada, tudo estava de pneus médios de 20 e tantas voltas, ele iria ultrapassar o Leclerc e eles param juntos, né? E aí sem chance nenhuma pro Norris conseguir, né? Eu não entendi até agora o que a McLaren quis fazer. De verdade, eu não entendi o que a McLaren quis fazer com essa estratégia, né? Porque acho que se ela tivesse ido mais tarde e tudo, talvez o Norris teria gap para alcançar o Leclerc, né? Não sei, né? Mas a estratégia da McLaren para mim foi um pouco errônea, na minha humilde opinião, né? Não entendi por que a McLaren fez isso, tá? Bom, McLaren já falado. Vamos falar sobre a Aston Martin, né? O Alonso, né? O Alonso ele começou a corrida em quinto, né?
Foi o único piloto, inclusive, na primeira largada a começar com pneus macios, né? E aí ele finalizou a corrida em sexto, né? Ele estava em quinto e terminou em sexto, né? Cara, assim, dado que a Aston Martin também é outra equipe que também está sofrendo um pouco com o ritmo de corrida, até que foi até um milagre ele ter finalizado nessa posição, se vocês querem saber, né? O Stroll, né? O Stroll, com a sua habilidade de sempre, ele já no Q1 mesmo já tinha ido embora, né? Ele começou a corrida em 16º e finalizou a corrida, o Stroll, em 12º, né? E lembrando que a Aston Martin foi a equipe que mais trouxe atualizações, foi a equipe que mais inovou nas atualizações para o Japão, mas apenas acho que no carro do Alonso. O Stroll continuou com a versão antiga, né, como se diz, né? Então talvez seja por isso, talvez que o Stroll não rendeu o suficiente, né? Mas a gente sabe bem que o Stroll não renderia nunca na vida o suficiente mais do que o Alonso, né? E aí é isso, né? O Alonso ele vai de macios, depois... Nossa, agora... Desculpa mesmo, viu, galera? Eu esqueci que pneus que foi depois. Ixi, eu não tô lembrando agora, mas eu acho que... Se eu não tô errado, eu acho que ele foi de... Deixa eu ver aqui, só um instantinho, pessoal. A gente não consegue lembrar toda a corrida, é claro, né? Mas eu acredito que ele foi de médios depois foi para duros. Eu não estou lembrado agora quantas paradas o Alonso fez, mas o fato é que ele finalizou a corrida em sexto, então para mim já é recompensado justamente isso, né? Justamente assim, de que não dava assim para ele ir mais para frente, né? Mas ele poderia muito bem ter ido um pouco mais para trás, né? Até porque ele tinha o Piastri na cola, ele tinha o Russell na cola, na verdade ele tinha as McLaren na cola, quer dizer, o Piastri, as duas Mercedes, né? Então, né? E ele conseguiu segurar e toda a barra e tudo, né? Então, é isso aí, né? Bom, agora falando aqui sobre a Ferrari, né? Deixa eu ver, é isso mesmo? Bom, a Ferrari é o seguinte, né? O Sainz, ele se classificou em quarto e o Leclerc se classificou em oitavo, né? E o Sainz finalizou a corrida em terceiro e o Leclerc em quarto, né? Bom, pessoal, é o seguinte, eu já adianto aos senhores aqui, que é o seguinte, né? Acho que para mim está muito bem claro, né? Que o problema que para mim que o Sainz pegou mais o ritmo da coisa, tem começado o ano de forma impecável, é o melhor ano do Sainz, inclusive, na Fórmula 1, tá? Então, para mim, ele também foi um dos outros assim, que fez duas estratégias, e o Leclerc fez apenas uma estratégia, né? Os dois começaram a corrida de médios e o Leclerc ele fez só uma parada de duros. Para ser honesto com vocês, era isso mesmo, tá? A estratégia que o Leclerc tinha que fazer se ele quisesse recuperar posições seria apenas essa, tá? Mas para mim ele aplicou isso impecavelmente bem. Na minha visão, ele foi muitíssimo bem. É o que falam, né? Muitas pessoas sempre criticam o Leclerc, falando assim que o ritmo que ele nunca foi muito bom em ritmo de corrida, que ele sempre é um leão de trem, não sei mais o que, coisa e tal. A gente vê que ele é foda nesse lance de ritmo de corrida. O que para mim está ferrando o Leclerc é justamente no seu super trunfo de outros anos, a classificação. Eu estive lendo um pouco mais a respeito disso e pelo que eu consegui definir melhor esse carro da Ferrari, que é o seguinte, é um carro que, assim como o carro da Red Bull do ano passado, é um carro que demora mais para atingir a temperatura dos pneus. Então, ou seja, em volta lançada, isso é um problema, em ritmo de corrida, isso é uma coisa muito boa. A Ferrari é nítido que ela sacrificou o ritmo de classificação. O problema é que o Leclerc está sentindo mais esse sacrifício na classificação do que o Sainz. E não é, e acho que, na minha visão, é competência do Sainz. Tá? Para mim, acho que o Leclerc está errando justamente nos sábados, que está colocando ele nesse prejuízo todo. Isso aconteceu no Bahrein. No Q1 do Leclerc, por exemplo, ele teve de sacrificar um jogo de pneus no Q1, porque fez uma péssima volta no Q1, fez uma volta adicional e tudo, voltou normal,
mas ainda assim atrás do Sainz e tudo. No Q2 fez um só jogo e tudo, e no Q3 precisou fazer somente uma parada, né? E não que a sua volta no Q3 tenha sido ruim, né? Tanto é verdade que a diferença dele para o Sainz, inclusive, do quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo colocado, é tudo uma diferença de um mísero décimo. Vocês acreditam, entendeu? Um décimo a diferença do Sainz pro Leclerc. Só que, para mim, na minha visão, o Sainz ele está conseguindo se dar bem na classificação, né? E está fazendo muito bem no ritmo de corrida, né? Para mim, o Leclerc, inclusive, está fazendo muito bem na classificação, mas está sacrificando o seu ritmo de classificação, né? Muito por conta, talvez, da característica do carro, né? Então, o que é a solução para o Leclerc nessa questão? Se adapte, filho, se adapte, entendeu? No momento, claro, é um tanto chato falar isso e tudo, até porque já fez um vídeo, assim, onde eu coloco... eu prefiro o Leclerc do que o Sainz e tudo, só que para mim não é problema a gente chegar aqui e falar assim que o Sainz hoje está numa vibe melhor, como o Leclerc também já esteve numa vibe melhor. A diferença mesmo é que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, onde o Leclerc tem um reiterismo maior do que lá fora, colocam esse P4 do Leclerc como um demérito, entendeu? Sendo que para mim, eu honestamente acho que para mim ele foi impecavelmente bem com o primeiro stint dele. Ele conseguiu recuperar 4 posições, né? E o Sainz, obviamente, com muito mais pneu, ultrapassaria o Leclerc, independente daquele erro, né? E aí as pessoas, claro, né, vão naquele erro e tudo, como fator determinante. Na minha visão, independente daquele erro ou não, o Sainz ultrapassaria o Leclerc, tá? A diferença seria mais nas voltas finais. Mas ultrapassaria de todo jeito, ele tinha muito mais ritmo. Ele estava a 1 segundo mais rápido que o Leclerc. E quando ele ultrapassou o Leclerc, ele já estava 1,5 segundos já no final da volta, já melhor que o Leclerc. Então assim, acho que, na minha visão, eu acho que tem o mérito do Leclerc, tanto é verdade que ele foi o piloto do dia e tudo mais, mas as pessoas não estão muito prontas assim, né? E aí a primeira chance que as pessoas têm de ver o Sainz à frente do Leclerc, o Leclerc é com desastre, o Leclerc não tem potência para ser campeão e tudo mais. Cada um com a sua opinião. Eu acho que para mim é mais mérito de um piloto que fez uma mísera estratégia, ter um stint que ele teve, né? E estar na posição que finalizou, né? Então, 4 posições. Ele ganhou 4 posições. Ele tem que ajustar esse ritmo de classificação dele, porque isso que está ferrando com ele. Não adianta nada o cara ter um excelente ritmo de corrida, sendo que o cara larga lá na porra do 8º lugar. É decepcionante isso, ainda mais vindo de um piloto como Leclerc, que entende de classificação como poucos, né? Então acho que a minha crítica não é nem na corrida, né? Não é pelo erro, não é pela corrida, que para mim ele foi muito bem na corrida. O problema que eu estou vendo no Leclerc é justamente na classificação. Se ele não arrumar essa classificação dele, ele vai continuar largando lá atrás, vai ter que fazer de novo corrida de recuperação, enquanto o Sainz, que está fazendo um excelente trabalho no sábado e no domingo, larga numa posição boa e termina numa posição boa, porque o carro lhe dá autoridade para terminar em P3 ou em P4. Simples assim, entendeu? Então, para mim, é isso aí, tá? As Red Bulls, né? A Red Bull, ela estava temendo, né, que o ritmo de corrida dela não fosse tão bom e tudo. Infelizmente, eles estavam errados, né? E o Pérez em segundo e o Verstappen em primeiro, né? Inclusive, o elogio que eu tenho que dar aqui é que isso é um elogio, né? Porra, né? Do Pérez ter terminado 12 segundos atrás do Verstappen, né? Isso dá nas devidas proporções, né? Inclusive, o Pérez foi o final de semana que o Pérez mais andou próximo do Verstappen em anos, né? Tanto na classificação, ele foi apenas 60 milésimos, alguma coisa do tipo, e terminou com 12 segundos, né? Comparado à penúltima corrida, né, onde o Verstappen venceu, que foi 25 segundos, uma coisa a se considerar, né? E o Pérez, para mim, vem nessa vibe, parece que ele finalmente já entendeu o que ele tem que fazer, né? E pensar, né, que em 2023 foi uma corrida que ele errou demais, né? E a gente vê hoje essa evolução do Sérgio Pérez. Então,
tá cada vez mais merecedor dessa vaga da Red Bull, até porque também a concorrência não está fazendo nenhum jus, né? Como, por exemplo, o Ricciardo, né? Mas, cara, é uma grande corrida do Pérez, assim, na minha visão. Assim, ele tá fazendo um excelente trabalho e tudo. Foi muito criticado no ano passado? Sim, porque mereceu, porque foi muito mal o ano passado. Mas esse ano, finalmente, ele entendeu o seu recado, entendeu sua posição, a sua posição, e é isso aí, né? E o Verstappen é isso aí, né? Fez arroz com feijão, né? Fez pole, se eu não estou errado, ele fez a volta mais rápida, né? Fez a volta mais rápida, mas assim, ele não fez o Grand Chelem, porque o Leclerc ele liderou por algumas voltas, né? Inclusive o Leclerc ele chegou a liderar da volta 17 à volta 20, e o Sainz em algum momento ali também, né? Chegou também a liderar na volta 35, né? Então não foi consideravelmente falando um Grand Chelem dele, né? E a melhor volta foi do Max Verstappen na volta 50, 1:33.706, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Agora vamos ver o campeonato como ficou depois deste GP, tá? Vamos ver aqui, só um instantinho. Claro, eu tô pegando minha cola, né, pessoal? Não sou de ferro também, né? Pelo amor de Deus, né? Cadê, gente? Aqui, porra. Vamos lá, então. Bom, no campeonato... Mas que caralho, né? Mas é isso aí, pessoal. Assim, eu achei honestamente que é isso aí, né? Eu como se diz, né? Corrida, não acho assim que foi essa coisa toda, tá? Não gostei muito dessa corrida, para ser bem sincero com vocês, né? Mas é o que temos, né? E não tem muito o que fazer sobre isso, né? Bom, vamos lá. O Verstappen está na liderança, óbvio, né? Com 77 pontos. Inclusive, né, antes dessa corrida, tinha chance pela primeira vez em anos de 4 pilotos poder liderar, né? Quero o Sainz, quero o Leclerc, quero o Pérez e quero o Verstappen. Se algum deles vencesse a corrida, por exemplo, algum deles teria condição de liderar o campeonato, né? Bom, e o Verstappen ficou com 77 pontos, o Pérez com 64, Leclerc com 59, Sainz com 55, Norris com 37, Piastri com 32, Russell com 24, Alonso também com 24, Hamilton com 10, meu Deus, Hamilton, que é isso, cara? Pior temporada mesmo dele, sem dúvida. Décimo, Lance Stroll com 9, Tsunoda com 7, Oliver Biermann, né, com 6 pontos, Nico Hülkenberg com 3 pontos, Kevin Magnussen com 1 ponto, e Albon, Guan Yu Zhou, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Gasly, Bottas e Logan Sargent, nessa ordem, zerados até o momento, tá, pessoal? Dos construtores, a Red Bull com 141 pontos, a Ferrari com 120 pontos, a McLaren com 69 pontos, Aston Martin com 33, Racing Bulls com 7 pontos, Haas em sétimo com 4, e no momento Williams, Sauber e Alpine todas zeradas, tá, pessoal? Então é isso aí, né? Isso aí, o que vocês acharam da corrida, né? É isso aí que eu achei, tá, pessoal? Na minha humilde opinião aqui pra vocês, tá? É isso aí, né? Mais uma corrida, né? Mais uma corrida, né? Mas, enfim, né? No mais, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um fortíssimo abraço a todos, tá? É isso aí. Falou.